Bem, eu sou a professora Alba Lucena e eu fico até grata de poder falar sobre a questão das mulheres. Eu fiz várias pesquisas e faço, não vou parar de fazer enquanto existir, referente à questão de direitos de mulheres. Tanto que a minha tese de mestrado, o título foi A Participação Política da Mulher para a Construção da Cidadania. Porque eu acho necessário, é de total importância a participação da mulher em todos os segmentos da sociedade. Infelizmente, o que nós temos tido ao longo de todo esse processo? Nós temos tido a invisibilidade da mulher. E eu acho tão importante estar falando isso agora, após o resultado de uma eleição. Presidente Prudente, por exemplo, nós somos em 13 vereadores. Eu sou a única mulher. E eu considero a necessidade das mulheres participando da política para mudar uma série de coisas na questão até mesmo de igualdade de salários, na tentativa de igualdade de direitos. E a participação política da mulher, ela se faz necessária para essa construção da cidadania. Quero colocar uma coisa que eu acabei de dizer agora na Câmara de Presidente Prudente. Eu estou vindo da Câmara até para uma entrevista. E me perguntaram, por que você acha que Prudente só elegeu uma mulher e a nossa região, com tanta representatividade masculina, ficou um mínimo de mulheres? Em primeiro lugar, nós temos que mudar, fazer uma nova legislação política. Os partidos políticos, eles até obedecem às cotas necessárias para lançar mulheres, mas eles não dão incentivo nenhum para que elas sejam eleitas. Eles cumprem aquilo que está na lei, mas não cumprem de fato a meta que seria levar mulheres à participação política. Só para exemplificar, o meu partido político, na executiva do partido não tem sequer uma mulher. Eu, por exemplo, agora na campanha que fiquei sabendo, o partido poderia indicar 20 pessoas, indicou apenas 14. Se soubesse, eu teria indicado mulheres, porque eu sei o papel das mulheres, não só na política, na educação, na saúde, em todas as áreas. No meu primeiro momento político, de política partidária, o presidente Prudente tinha 19 vereadores. Só eu fui eleita. E fui a primeira mulher em Prudente a cumprir o mandato legislativo. Falar, inclusive, dessa necessidade de participação é mostrar o seguinte: por que eu defendo a participação? Mulheres e homens, nós somos diferentes no olhar, na análise das questões. Então, quando eu cheguei na Câmara pela primeira vez, em 1989, agora eu vou cumprir meu 7º mandato. Mas se fôssemos continuamente, porque teve um que eu me afastei e nós elegemos uma também professora, educadora, professora universitária, eu achei que havia dado a minha contribuição. Nós elegemos, ela não quis mais, eu vi uma necessidade de continuar por termos poucas mulheres. No meu primeiro mandato, eu vinha com as bandeiras por creches, escolas em período integral, a saúde, leis sobre contrárias à violência, leis que minimizassem a questão de violência às mulheres. Quando eu subia para a tribuna para falar sobre essas questões, o que acontecia na Câmara? Eu sentia que os vereadores até viravam o nariz de lado. Lá vem a mulher Alba com questões da mulher, mas eles não entendiam que aquilo que eu defendia não tinha sexo. Eu defendia a creche, meninos e meninas. Se eu estou defendendo mais vaga na creche, é para que as mães tenham a possibilidade de deixar seus filhos em lugar realmente seguro e elas poderem trabalhar. Muitas são as mantenedoras, as chefes de família. Quando eu falava na questão da violência doméstica e tudo aquilo que eles consideravam estranho à sua fala, ao seu olhar, alguns anos após eu senti
que eles também passaram a estar envolvidos com essas questões. Então, veja bem, eu sinto a questão, quando falamos em feminismo, nós estamos pensando num movimento que não seja sexista, mas que seja um movimento que dê igualdade de direitos a homens e mulheres. Não um movimento sexista, colocar a mulher à frente do homem, não. A tentativa é ombro a ombro, é igualdade de direitos. Então, essa é a minha visão do feminismo. Um feminismo que lute, inclusive, por igualdade de direitos e salários. Um feminismo que lute e que contra a questão da violência doméstica. Eu fiz parte, por exemplo, quando foi implantada a primeira delegacia de mulheres, eu fui na posse da doutora Rose, que é por sinal de Martinópolis, a primeira delegacia de mulheres do Brasil, que foi em São Paulo. Eu falei, bom, com a delegacia de mulheres, as mulheres já vão se sentir mais confortáveis para fazer sua denúncia. Por exemplo, se houve uma questão de assédio ou de uma violência, não vai ter aquele olhar do homem, porque normalmente era assim, chegavam as mulheres, o delegado homem, investigador homem, um ambiente masculino, que dava à mulher até a sensação que ela havia causado aquela violência. Hoje não, com a delegacia de mulher é diferente. Então, quando você vai na delegacia de mulher, você está pensando em políticas públicas também para mulheres. Então, eu acho importantíssima a participação política das mulheres e que a sociedade entenda isso, entenda que nós nos complementamos, mulheres e homens se complementam. Enquanto o homem tem mais a visão material, econômica, a mulher vai estar mais envolvida com a questão da criança, da infância, do idoso, de pessoas que tem realmente necessidades especiais. E olha, eu quero dizer uma coisa. Se nós analisarmos a Constituição atual, a Constituição brasileira atual, de 88, chamada Constituição Cidadã, o que nós vamos perceber? Os grandes avanços, muitos grandes avanços dessa atual Constituição, esse avanço veio de mulheres que foram eleitas congressistas, independente de partido. Nós tínhamos mulheres que diziam de esquerda, mulher de direita, mulher de centro. Elas esqueceram seus partidos, se uniram, formaram uma bancada feminina e essa bancada deu avanços à Constituição atual, tanto em relação a direitos da criança, do adolescente, de idoso. Essas mulheres tiveram essa visão e conseguiram fazer com que a Constituição tivesse este olhar feminino também, que até então, com um mínimo de representatividade, que infelizmente ainda somos os números, o mínimo perante o número masculino. Mas eu lutei muito ao longo de toda essa minha história política, trazer mulheres para a Câmara de Presidente Prudente. O máximo que eu consegui foi um mandato que nós tivemos 4 mulheres, apenas 4. Mas eu já enfrentei todas as dificuldades possíveis. No meu primeiro mandato, existiu um momento que eu tive que ir de terno. Eu fui de terno para cumprir uma lei, por incrível que pareça, que existia na Câmara. A lei era a seguinte: traje obrigatório, terno. Quando eu cheguei e vi aquela lei, ainda virei para os vereadores e falei, eu tenho que vir de terno? Não, a senhora pode vir como a senhora quiser. Falei, não, mas eu tenho que fazer uma emenda que modifique essa lei. Eu levei quase 6 meses para conseguir mudar a lei. Só mudei a partir do momento que eu comecei de terno, chamar a atenção da população, a atenção da imprensa, e eu saí capa do Estadão, de terno. Consegui mudar a lei. Então, a minha história política é uma história... Eu tenho muito a relatar em relação à minha vivência política, mas uma das coisas que eu quero colocar, parabenizo inclusive os professores de vocês
que escolheram um tema que tem que ser debatido, tem que ser trabalhado e que nós temos que trazer isso, dar visibilidade a essas questões, que são as questões ligadas à mulher, ligadas... Agora, o feminismo que eu entendo é esse feminismo, que não é um feminismo que tenta privilegiar posições que seriam as mulheres, mas sempre dividindo mulheres e homens dentro de uma visão que também irão se completar.